Bom dia a todos. Hoje é dia 12 de agosto de 2020. Tenho o prazer em abrir esse primeiro simpósio virtual da APED, Associação Paranaense de Estudos do Direito. E tenho aqui comigo um palestrante que vai conosco trabalhar um ferramental das oficinas de simplificação tributária, o que fará parte, né, do grande evento da APED, que será realizado de 13 a 16 de abril de 2021. Então, nós estamos, nesse momento aqui, anunciando, né, a realização dessas oficinas, e eu faço muito facilmente uma analogia, né, com uma oficina mecânica, em que, com o professor Dr. Fábio Grillo, a gente vai receber um ferramental espetacular para consertarmos o que nós temos, né, de sistema tributário brasileiro, especialmente colocando de maneira mais simples e direta, né, o que nós temos a arrumar no nosso equipamento. Então, seja no nosso triciclo que está pingando óleo, seja num carro, numa bicicleta, aí as analogias vocês é que farão. Nós teremos, então, peças de reposição, ferramentais, manuais. O fato é que nós teremos uma oficina de simplificação tributária que contará, então, com conversas, né, com diversos especialistas, conversas com autoridades também do Congresso Nacional, o próprio professor Luiz Carlos Rauli, né, ex-deputado, senador Oriovisto, mas nós temos, então, hoje a nossa conversa com o Dr. Fábio Grillo, né, no dia 19 de agosto, conversas, então, com o Dr. André Foloni, o Dr. Carlos Dutra. No dia 26/8, né, conversas com o Marco Pita e com o Flávio Berti, aí, da Universidade Positivo, e assim sucessivamente, durante 10 quartas-feiras, todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Bom, falando um pouquinho da APED, então, desse primeiro simpósio virtual, eu não posso deixar de agradecer, né, não só o nosso presidente, Carlos Roberto Buch, mas também todas as universidades que estão nos apoiando, né, a Universidade Positivo, a Pontifícia Universidade Católica, a Unicuritiba, especialmente aqui conosco, né, o doutor Fábio Artigas Grillo, que é, para mim, né, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, mas cujo currículo aqui eu leio rapidamente as principais funções que nos interessam. Ele é doutor em Direito de Estado pela Universidade Federal do Paraná. Ele, então, preside a nossa comissão e é membro da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal, OAB. Então, dentro disso, e falando, né, que nas oficinas comigo coordenam, né, o doutor Gilberto Meia Júnior, né, o doutor João Guilherme Duda, que também é economista, eu digo a todos vocês, então, que é uma satisfação enorme poder aqui oferecer em primeira mão a primeira ferramenta das nossas oficinas de simplificação tributária, numa temática que nos é muito cara, né? Então, ontem iniciamos com o doutor Sérgio Moro, amanhã terminaremos com o doutor Jorge Pontes, ambos especialistas em combate à corrupção. E não poderia ser diferente, o nosso tema aqui, dessas oficinas, encerra, né, um tema que é o direito tributário e o direito processual tributário no combate à corrupção, o papel que eles exercem. E aí eu peço, então, já para o Dr. Fábio Grillo, né, comentar inicialmente de todo esse que nós temos feito, não apenas na Comissão de Direito Tributário da OAB, mas especialmente a visão geral dele sobre essa tributação e qual a visão dele, né, para esse combate à corrupção. Bom dia, professor. Meu caro amigo Monroy, idealizador deste painel tão oportuno no âmbito do primeiro simpósio virtual da Associação Paranaense de Estudos do Direito. Gostaria de agradecer inicialmente a oportunidade e o convite de estarmos nessa manhã discutindo um tema tão atual e tão relevante para o nosso país e para a nossa sociedade.
e, ao mesmo tempo, cumprimentar a APED pela iniciativa na pessoa do presidente Carlos Buch, já igualmente mencionado. É importante, Monroy, enaltecer essa iniciativa relacionada às oficinas de simplificação tributária, né, já saudando o público em geral aqui, os advogados, os alunos de graduação e de pós-graduação que nos acompanham, porque são essas iniciativas que vão plantar ferramentas para que a solução dos problemas se torne concreta e efetiva em nosso país. Tá? E já adentrando aqui ao tema de hoje, eu gostaria de fazer um contexto da atualidade e da oportunidade, né? Geralmente, quando nós hoje discutimos questões tributárias, estamos centralizando em aspectos inerentes exclusivamente ao sistema tributário, né? A gente está acompanhando, por exemplo, esse debate em torno da reforma tributária, enfim, dos primeiros passos, das primeiras iniciativas, como o próprio projeto de lei 3887, que visa racionalizar a tributação das contribuições sobre as receitas, enfim, sobre o faturamento das pessoas jurídicas. Então, falar de tributos associando a noção de corrupção é algo que fica realmente fora desse espectro, e isso, como eu disse, é bastante relevante, porque já dando aqui início a esse contexto, na minha visão, apesar de nós termos tido, na história recente do país, situações muito relevantes em termos de combate à corrupção, e aqui eu faço menção à ação penal 470, em relação ao próprio esquema do mensalão, e mais recentemente a própria Operação Lava Jato, que tivemos a oportunidade de acompanhar muito de perto aqui em Curitiba. E a despeito dessas duas iniciativas, a gente vê que, mesmo em tempos de pandemia, a corrupção continua imperando, tanto a pequena corrupção, como eu costumo dizer, a corrupção de dia a dia das repartições públicas, como os grandes esquemas que nos assombram, que nos causam muita perplexidade toda vez que são divulgados, envolvendo grandes autoridades, grandes empresas, enfim, contratos de alta magnitude com o poder público, concessões de benefícios, enfim, algo que é bastante generalizado. Chegamos aí ao absurdo, Monroy, de ver, por exemplo, notícias agora, fraudes em verbas destinadas ao atendimento da pandemia, né, desse lamentável quadro da saúde pública que a gente está enfrentando, enfim, desvio de recursos destinados à construção de hospitais de campanha, desvio de sobrepreço na aquisição de respiradores para aparelhamento de unidades de terapia intensiva, essas situações mais absurdas, como eu disse, que a gente pode compreender. Então, a despeito disso, eu reputo essa situação do mensalão e da Lava Jato como o início de uma virada, digamos assim, né? Porque a despeito da gente ter uma corrupção sistêmica ainda em curso, esses dois episódios demonstraram que é possível, com olhos voltados ao devido processo legal, enfim, as instituições, principalmente o Ministério Público e o Judiciário, buscarem a justiça em relação a esses abusos. Mas como é que a gente pode, Monroy, relacionar esses dois temas, né? Como é que a gente pode vincular a tributação e a corrupção? Há um dado muito interessante, já de abril do ano passado, de abril de 2019, um levantamento que o Fundo Monetário Internacional faz no seu monitor fiscal. Esse monitor fiscal que está disponível no site do fundo, ele demonstra no capítulo 2, um capítulo extenso,
só as mazelas que a corrupção acaba trazendo em termos de arrecadação tributária, né? As perdas geradas, digamos assim, por essa conduta delitiva através de corrupção. Fala-se em perdas que podem chegar a nível mundial, logicamente, é $1 trilhão em tributos, imagine você, né? Uhum. Trazendo isso para a realidade brasileira, a gente está falando de algo superior a 3 vezes o total de nossa arrecadação, né? Logicamente que isso, a nível mundial, pode não ter um impacto tão relevante, mas nos países emergentes, por assim dizer, especialmente nos países em que a gente tem uma desigualdade social enorme, como o Brasil, a gente tem que destacar alguns pontos aqui que são relevantes. Essa perda de arrecadação tem uma primeira situação, que é a questão social de extrema relevância, né? Porque esses recursos que gerariam tributos que, pela sua concepção clássica, seriam destinados ao atendimento de necessidades básicas, necessidades públicas, tais como saúde, educação, enfim, segurança pública, estão sendo, obviamente, retirados dessa possível base de incidência. Então, a arrecadação sofre. Ao lado dessas necessidades, os investimentos, uma segunda situação é a perda de capacidade de investimento em infraestrutura que o Estado tem. A gente vê aí deficiências, o marco do saneamento, que foi aprovado recentemente pelo Congresso Nacional, demonstrou aí que pelo menos 40% dos municípios, melhor dizendo, das residências, dos lares brasileiros, sequer tem água encanada e esgoto, né? Então, esses recursos, seguramente, esse déficit de infraestrutura que nós temos no país, que é generalizado, não vou, obviamente, perder tempo em exemplificar aqui, também, junto com a questão social, algo destacado nesse oportuno relatório do Fundo Monetário Internacional. Um terceiro diferencial é que nas economias ricas, vamos dizer assim, no primeiro mundo, as políticas de controle de corrupção, sejam de governança no âmbito do poder público, sejam de compliance, né, de governança tributária no âmbito das empresas, no âmbito privado, tem uma diferença gigantesca. Como isso funciona já há algum tempo nessas nações mais desenvolvidas, a gente vê que nesse levantamento do FMI pode haver um incremento de até 4,5% do produto interno bruto a nível de arrecadação tributária, enquanto nos países em desenvolvimento, que tem essas políticas de controle e governança ainda incipientes, ou ainda sem a abrangência que a gente vê nesses países desenvolvidos, esse desempenho cai para 1%, né? Então, nós temos um resultado ainda muito, muito pequeno e que deve ser trabalhado a esse nível, inclusive aqui no Brasil, né? E até tem um artigo muito interessante que foi divulgado pelo professor Fernando Aurélio Zilvetti, que é o professor do IBDT em São Paulo, enfim, um advogado experimentado na área tributária, em que ele destaca que essas políticas de compliance, elas não podem ser simplesmente formais, né? Seja do lado dos burocratas, que ostentam esses cargos de responsabilidade, por exemplo, em controladorias gerais, no próprio Ministério Público, ou a nível de Tribunal de Contas, assim como também os próprios responsáveis por isso no âmbito empresarial, que não devem se limitar a produzirem os códigos ou fazerem os treinamentos dentro das empresas. Esse combate ele precisa ser efetivo, e o professor Fernando destaca isso muito bem, né, Amor? Então, eu acho que num contexto geral, assim, a gente vê que, enfim, a corrupção e a tributação estão, a partir desses 3 elementos, extremamente relacionados, né? Então, é muito oportuna essa discussão.
Legal. Eu vou pegar essa questão da oportunidade, né? Então a gente está aqui usando o teu conhecimento e todas essas citações dentro de um contexto geral, social, em que o mundo inteiro está querendo combater a corrupção em sentido amplo, e aí dentro da corrupção vamos até incluir, não sei se é o mais correto, mas vamos incluir o planejamento tributário agressivo, em que eu tenho a reunião, né, do G20, OCDE e outras entidades, mas dentro aqui da realidade brasileira, né, a gente tem o nosso sistema fornecendo instrumentos específicos para a correção desses desvios de agentes públicos, né, na cooptação de contribuintes, por exemplo? Eu acho que sim, os instrumentos, principalmente no âmbito da Constituição Federal, para o enfrentamento dessa situação, são dados pelo nosso sistema. Eu acho que a grande dificuldade em relação a essa temática é justamente a efetividade, né? Como é que isso se dá no plano da aplicação do direito. Então, no nosso sistema, o que a gente acaba... há uma unanimidade de entendimento de que ele se tornou complexo em função da sua própria, digamos assim, regulamentação, principalmente a nível infraconstitucional. Né? Nós estamos vendo, eu vou aqui fazer uma defesa do texto constitucional, nesse discurso atual da reforma tributária, que é necessário, né? Nós estamos vendo uma crítica muito forte ao texto da Constituição Federal, e não pelo menos na minha visão, uma questão estrutural a nível constitucional, ao contrário. Tá? O sistema ele é complexo e intrincado no âmbito infraconstitucional, no âmbito da legislação tributária. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem aqui, o professor Eliano Torres tem salientado isso com muita ênfase, o professor da USP, titular de Direito Financeiro da USP, no sentido de dar como exemplos não só a própria legislação do PIS e da COFINS, como do ICMS, né? Se nós formos buscar as fontes de litigiosidade tributária no Brasil, a grande parte das discussões administrativas, das teses tributárias que se encontram nos tribunais, derivam dessa complexidade relacionada principalmente a esses tributos. Lógico que existem outras mazelas, outras situações vinculadas a outras imposições, mas essa é uma fonte importante de conflito. E aí a gente tem também associado a isso uma perda da confiança legítima e da boa-fé dos contribuintes nesse sistema, porque é um sistema que, pela sua própria complexidade, acaba gerando insegurança jurídica. A gente vê custos de manutenção pelos contribuintes, principalmente pelas empresas, né? Eu vou dar um exemplo aqui do levantamento que vi mais recentemente, acredito que há 10, 15 dias atrás, um relatório de uma consultoria relevante aqui no país, indicando 34 mil horas ao ano só para cumprimento de obrigações acessórias. Cada vez mais esses levantamentos são divulgados, a gente vem se impressionando com esses dados, mas são dados que nós, como advogados, nós até mesmo como contribuintes, a gente acaba vivenciando no nosso dia a dia. E eu falei em litigiosidade, né, o contencioso tributário. Hoje nós temos um contencioso tributário inoperante do ponto de vista da efetividade, não consegue entregar, digamos assim, índices de redução de estoque de processos, enfim, de solução de conflitos que se encontram pendentes de julgamento. Exemplo disso, os conselhos de contribuintes, principalmente o Conselho de Contribuintes ligado ao Ministério da Fazenda, e que, logicamente, acaba também desembocando no próprio Poder Judiciário. Então, nós temos, por exemplo, níveis de estoque de processo judicial, temos levantamentos do CNJ, que mostram que, por exemplo, nós temos 60 milhões de processos de execuções fiscais pendentes de julgamento no âmbito judicial.
é um reflexo, por exemplo, de uma legislação de execução fiscal que é da década de 80, do ano de 1980, enfim, a Lei 6.830, Lei de Execuções Fiscais. Precisa ser melhorado, precisa ser aprimorado, porque senão a gente começa a ter certos desvios. Qual é um exemplo desse desvio para se estimular essa litigiosidade? O professor Eurico Diniz de Santi tem um livro muito interessante de 2014, que é Kafka, Alienação e Deformidades da Legalidade, né, onde ele, de maneira inovadora nessa obra, ele faz menção ao princípio da comodidade tributária, Monroy. O que é o princípio da comodidade tributária? É aquilo que, na dúvida, o fiscal vai autuar o contribuinte, vai lavrar o auto de infração, vai qualificá-lo como alguém que está simplesmente se valendo de alguma situação específica no ordenamento jurídico para reduzir os seus tributos e, com base em indícios, presunções, ilações, ou seja, sem a certeza necessária para a lavratura desse auto de infração, vai transferir esse ônus da prova de desconstrução dessas autuações para os contribuintes. Muito interessante essa passagem em relação a esse princípio da comodidade tributária, né? E também, acho que nós temos no sistema situações que até estimulam essa questão da comodidade tributária. Por quê? Porque nós temos desde 2016, pasme você, bônus para os auditores fiscais federais que vierem a lavrar autos de infração contra os contribuintes. Bônus na lavratura, não bônus em função da confirmação desses autos de infração que vierem a ser questionados no âmbito da esfera administrativa por parte dos contribuintes. Tá? Mas deixa eu pegar esse teu ponto aqui, presidente. Quando a gente fala em autuações, então, para os alunos, né, que estão nos ouvindo, mesmo os profissionais do direito ou de outras áreas, né, que nos assistem, você teria, então, pensando no sistema tributário, no direito tributário, uma segregação entre tributos federais, estaduais, municipais, muitas vezes até subdividido em previdenciários. Cada um desses tem a sua sistemática. Cada uma dessas rotinas primeiro na esfera administrativa, depois na esfera judicial, dá uma margem para que haja corrupção. Como é que você vê isso, pensando agora nas operações Zelotes e outras aí que ficaram famosas, que ferramentais nós temos na legislação e que precisam ser aprimorados para não deixar o que aconteceu? Eu acho que, do ponto de vista de ferramental, primeiro nós temos as normas constitucionais. Nós temos que olhar para a Constituição, abrir a Constituição e trabalhar com os princípios, né? Não, lamentavelmente, no Brasil, se começa interpretando a lei e buscando esses instrumentos a partir da norma regulamentar, né? Eu costumo dizer, sempre que tenho a oportunidade de lecionar, que, lamentavelmente, o brasileiro abre antes o regulamento do imposto de renda sem conhecer a regra matriz constitucional do imposto, do respectivo imposto de renda, né? Então, na Constituição, o que nós vamos encontrar, por exemplo? Eu acho que, olhando na esfera do poder público, né, os princípios gerais da administração pública, por assim dizer, que estão lá previstos no artigo 37, na cabeça do artigo 37 da Constituição, que são princípios que, na verdade, renovam a noção de república, né, a noção do princípio republicano, renovam os direitos e as garantias fundamentais dos contribuintes, a saber, a legalidade, ou seja, aqui me lembro dos célebres ensinamentos dos administrativistas clássicos, como Seabra Fagundes, que dizia que administrar é aplicar a lei de ofício, né? Então, aplicar a lei de ofício é não cometer desvios. Esse é um instrumento que está na própria Constituição, a questão da impessoalidade na atuação do administrador público, né? O fiscal não pode se colocar na figura do fiscal, ele tem que representar, obviamente, o Estado no nível federativo que ele se encontrar, seja municipal, estadual
ou federal. A moralidade administrativa, acho que pensar em moral para enfrentamento de delitos relacionados à corrupção é fundamental, né, nós trazermos essa noção da moralidade administrativa para a moralidade na aplicação e na interpretação das regras tributárias é fundamental, né? Também a própria noção de eficiência estatal que nós conseguimos, nessa mesma previsão do artigo 37 da Constituição, extrair, e que levam a vários outros princípios que são implícitos, né? Acho que é até importante aqui aproveitar os nossos alunos de graduação e pós-graduação para dizer que desses princípios expressos na Constituição, nós temos hoje, derivações muito interessantes, como o princípio da praticabilidade tributária, na busca do efetivo resultado em função da aplicação das regras tributárias, a consensualidade, a possibilidade de haver um acertamento de interesses para a solução de conflitos entre contribuintes e poder público, a própria noção de responsabilidade fiscal, né, o Estado, obviamente, não poder deixar de cobrar aquilo que é efetivamente devido em relação às obrigações tributárias, e também, como eu disse, a própria confiança legítima e boa-fé que nós todos, administrados, especialmente na qualidade de contribuintes, como todos nós somos, podermos depositar no poder público, né? E um pouquinho também além dessas previsões constitucionais, né, amor? Aqui eu não vou, obviamente, repisar esses princípios no âmbito do próprio sistema tributário constitucional, porque a Constituição ela tem essa noção da interpretação sistemática, né? Eu não preciso ter um princípio desse voltado especificamente para as questões tributárias. É importante que a gente faça essa vinculação aqui, mencionando, logicamente, que o Código Tributário Nacional ele tem previsões específicas em relação a isso, ao trazer regras de qualificação da administração tributária. O que é a administração tributária? A administração tributária é um segmento do poder da administração pública propriamente dita, né, lato sensu. São a Secretaria da Receita Federal, as Secretarias de Fazenda dos estados com as receitas estaduais, as Secretarias de Finanças e as respectivas diretorias de rendas a nível municipal, mas eu gostaria de destacar nesse conceito de administração tributária que o Código Tributário Nacional acaba trazendo, alguns dispositivos muito importantes, dentre eles o artigo 198 do Código Tributário Nacional, que vai deixar muito claro que, sem prejuízo do disposto na legislação criminal, fica vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública e de seus servidores das informações obtidas em razão do desempenho do seu ofício sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou dos terceiros envolvidos, além, logicamente, da natureza do Estado, dos seus negócios ou de suas atividades. Lógico que existem algumas exceções, a requisição pela autoridade judiciária, por exemplo, mas para você ter a noção de que o próprio sistema, seja do ponto de vista constitucional, seja do ponto de vista da regra geral, da norma geral de direito tributário, que é o Código Tributário Nacional, a existência desses instrumentos. Logicamente que aqui estou limitando isso às regras de direito tributário, logicamente, e vinculadas à administração tributária, mas imagine você que, do ponto de vista da improbidade administrativa e do próprio direito penal, a amplitude é considerável.
Mas aí você falou em direito administrativo, o professor Seabra Fagundes e tudo. Na época em que nós tivemos, até para fins didáticos ou não, né, a segregação de direito tributário, direito financeiro, os dois era direito administrativo, de alguma maneira estão amarrados ao direito constitucional, que é onde dá as competências tributárias. A gente tem uma situação na qual há uma necessidade de gerar eficiência estatal, mas alguns funcionários públicos entendem que é para bater suas metas, ao invés de proteger o contribuinte. A gente tem essa questão da moralidade, e aqui eu já coloco que a tendência é a gente trazer o professor Demétrios Macei, né, para falar conosco, né, nos próximos encontros, pela especificidade do estudo, da tese dele, né, da moralidade, né, na parte tributária. Mas pensando agora, saindo do geral do sistema e suas proteções e entrando na vida do contribuinte, nas empresas, né, do ponto de vista dos contribuintes, nas empresas, essas adoções de regras e princípios de governança e tal, em conjunto com todo esse arcabouço aí que você acabou de citar no Código Tributário, na Constituição, como é que você vê isso? É suficiente eu ter um compliance atrelado a essas normas hoje existentes? Eu acho que na linha do que eu tive a oportunidade de mencionar em relação ao que diz o professor, o que nos amparou, o professor Fernando Zilvetti, é importante que se dê efetividade ainda. Nós temos regras muito interessantes do ponto de vista de governança tributária empresarial, né? Enfim, aquele conjunto de procedimentos que tem por finalidade um controle pleno e revisão permanente de todos os processos tributários dentro das organizações empresariais, né? Saber se as obrigações estão sendo cumpridas tal como previsto em lei, nos tempos da lei, e principalmente sem adentrar ou colocar a atividade empresarial em riscos que possam, logicamente, implicar determinadas adoções de condutas do ponto de vista tributário. Como é que isso se dá no âmbito empresarial, né? Nós temos a noção de compliance, que é, logicamente, como o próprio nome diz, né, essa governança, algo que vem do direito alienígena, é uma noção que vem dos negócios dos países que têm um sistema amparado na origem anglo-saxônica, mas que tem sido principalmente trazido inicialmente pelas multinacionais ao Brasil e que tem sido absorvido de maneira muito positiva, não só pelas grandes empresas brasileiras, mas também hoje pela nova economia, né, Monroy? Algo que a gente tem acompanhado bastante, a economia digital, enfim, as empresas derivadas, as empresas que surgem no início como startups e que acabam recebendo investimentos, investidores anjo, que acabam capitalizando essas ideias e fazendo com que essa atividade empresarial ela inovadora venha a se estabelecer. Essas empresas hoje têm buscado, desde esse início, não criar futuros esqueletos tributários, né? Como eu disse, criar riscos para que mais à frente uma grande ideia, como geralmente acompanhada numa empresa dessas startups, venha no futuro a ser afundada simplesmente em função de um equívoco, enfim, de uma não adoção preventiva da correta conduta do ponto de vista tributário, né? Então, não só controles internos, né, as empresas criando áreas internas e advogados, enfim, pessoal com formação jurídica, técnica, financeira, suficiente para acompanhar enfim, a assertividade dessas condutas do ponto de vista das empresas, mas também uma figura muito interessante que a gente tem visto hoje, que são os comitês tributários nas empresas, né? Antes, os comitês tributários, a gente pensava, puxa, uma grande empresa, tem lá 30 pessoas no comitê tributário. Não é essa a modelagem. A modelagem que a gente tem visto hoje é algo que acompanha a dinâmica dessa nova percepção empresarial, né? Poucas pessoas de confiança do gestor,
mas que vão congregar distintas áreas, a área jurídica, a área executiva, a área financeira, a área fiscal, contábil, enfim, muitas vezes a área de auditoria, para que a decisão seja colegiada e que a decisão traga previsibilidade no âmbito da organização empresarial. Então, é muito recomendável, né, que essa noção de aplicação e de implantação desses comitês tributários seja considerada e adotada. Legal. E da tua experiência prática, né, desses comitês, também chegam as perguntas, né? Olha, recebemos a visita de um consultor aqui para vender essa facilidade, né? Porque normalmente no Brasil a gente vê com muita frequência, né, algumas pessoas, autoridades, enfim, normalmente criando dificuldades para vender facilidades, e esses comitês têm tido um papel importante na análise do currículo de quem traz, para ver se efetivamente há corrupção ou não envolvida, né? Eu costumo chamar isso de nepotismo tributário, né, porque a gente enfrenta isso, digamos assim, se tem uma corrupção do lado do poder público, que é a concepção clássica do delito dessa natureza, a gente também vê uma corrupção dentro das próprias organizações empresariais, no sentido de favorecimento em detrimento, digamos assim, de conhecimento técnico, de preço justo na prestação de serviço. É dizer assim, não é porque o sujeito sempre foi um prestador de serviço que, diante de um dilema que a empresa vem enfrentar em matéria tributária, que tenha que ser que necessariamente aquele advogado, ou aquele contador, ou aquele assessor que vai auxiliar nesse problema. Tem que se buscar o melhor, e o melhor não significa o melhor em termos curriculares, significa o melhor em termos de acervo técnico, né? A gente buscar o especialista, o empresário buscar e trabalhar com o especialista mais adequado em relação àquele problema que se desenha. Não vou chamar, obviamente, alguém que é especializado em imposto de renda para tratar de uma autuação em matéria previdenciária, por exemplo, né? Isso vai contra as regras, justamente essa noção de governança tributária, enfim, de busca de resultados e viabilidade da organização empresarial, simplesmente para esse favorecimento em função de algum histórico, em função até mesmo de questões de amizade, né? Isso é algo ultrapassado, mas que, lamentavelmente, a gente ainda vê, do ponto de vista cultural, bastante intrincado em certas organizações empresariais. Mas vai mudar, está mudando com o passar do tempo. E esses comitês, eles acabam também, de alguma maneira, passando nos temas de receptividade, de fiscalizações, né? Porque o fisco, ele tem que, com a total transparência das empresas, ter acesso a tudo, né? Para fazer os devidos questionamentos. Esses comitês, eles têm visto o atendimento dado pelas empresas às fiscalizações de uma maneira assertiva? Como é que você tem visto isso na prática? É fundamental, acho que uma das grandes deficiências é você, uma vez que tem, por exemplo, uma fiscalização iniciada, não ter essa fiscalização desde logo acompanhada a partir das discussões no comitê, com a indicação dos profissionais necessários para a condução daquele problema, desde logo indicada, ou seja, nesse sentido, os comitês têm essa função, tá? Justamente para que, nesse início de fiscalização, enfim, na primeira abordagem que você tenha do poder público para esse tipo de verificação, que você veja a validade desses procedimentos fiscalizatórios, né? Eu vou dar um exemplo, a gente comenta muito aqui no Brasil o efeito novelo, né? O que é o efeito novelo? O fiscal chega, como eu disse, para fiscalizar alguma coisa a respeito de imposto de renda na empresa e começa, a partir das informações que são entregues de maneira desordenada, descoordenada dentro de uma empresa que não segue essas regras de governança, entregues à fiscalização, e o fiscal vai, a partir disso, estendendo não só para o imposto de renda, mas para o PIS e para a COFINS, para outros tributos federais, enfim, vai ampliando de maneira ilegal o objeto daquela fiscalização, em função digamos assim, da inexperiência, da falta de preparo, ou até mesmo
da ingenuidade de certos contribuintes. Então, isso é extremamente relevante, né, para que, no caso de uma autuação, por exemplo, não se comprometa mais à frente a defesa, né? Ah, você informou durante a coleta dos documentos, com a fiscalização, que a situação era X, agora na sua defesa você está mencionando que a situação é Y. Então, logicamente que isso num futuro julgamento, numa futura decisão, seja a nível de contencioso tributário, seja a nível de contencioso judicial, vai ter reflexos bastante relevantes. E desse contencioso, né, já pegando o gancho, você tem visto de que maneira essa mudança, por exemplo, no contencioso administrativo, do voto de qualidade, a situação aqui em municípios e estados, né, em que você também tem o secretário com o poder de anular, de repente, eventual vitória do contribuinte. Como é que você tem visto a evolução da nossa legislação processual tributária nesse contexto? Eu vejo do lado, já adentrando aqui, inclusive, acho que a tua pergunta é muito oportuna para as questões já relacionadas à parte da análise processual que a gente faz aqui nessa oportunidade, né, amor? Assim, no âmbito do processo administrativo fiscal, nós precisamos muito evoluir em termos de legislação. Por exemplo, no âmbito do processo administrativo federal, a legislação é de 1972. Nós temos o decreto 70.235, que, logicamente, veio com o passar de todos esses anos numa tentativa de evolução, sendo remendado. Nós temos sucessivas medidas provisórias, leis ordinárias que acabaram alterando essa regra, mas que criaram complexidades, né? Em algum momento nós tínhamos, por exemplo, depósitos para poder recorrer à segunda instância, temos regras de preclusão administrativa, por exemplo, se o contribuinte não reunir toda a documentação e todos os elementos no estágio inicial da sua defesa, ele, logicamente, não poderá fazer isso mais à frente. São situações que nós sabemos que, frente à amplitude que o princípio constitucional do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório oferecem, mitigações que não têm validade jurídica nenhuma. E as razões, elas se estendem à esfera criminal, à esfera de corrupção, né? O CARF é um órgão extremamente respeitado, enfim, antes mesmo, quando chamado Conselho de Contribuintes, as decisões técnicas, eu costumo dizer, sempre que tem a oportunidade, que o local adequado para se solucionar conflitos em matéria tributária são os conselhos de contribuintes, porque são os conselhos de contribuintes que, tanto do lado dos contribuintes quanto do lado da representação da Fazenda, enquanto órgãos paritários, que têm essa qualificação técnica para decidir, para apreciar e decidir questões de natureza tributária. Não é fácil se trabalhar com direito tributário, é algo bastante especializado, que contempla outras áreas do conhecimento, contabilidade, por exemplo, né? Então, isso tudo é de ser enaltecido em relação a esses conselhos de contribuintes, especialmente ao CARF. Mas como é que isso veio sendo abalado do ponto de vista da corrupção? A gente teve também muito recentemente a chamada Operação Zelotes, que foi um fato isolado, né, amor? Foi algo específico em função da conduta delituosa e corruptiva de alguns conselheiros, que tomou uma amplitude em função do que expôs à mídia, que criou um descrédito enorme em relação ao órgão que tem uma competência técnica de muito valor, tá? Mas para a gente ver a consequência, por exemplo, a extensão, digamos assim, dessas atividades delituosas em relação ao próprio processo administrativo. E eu falei, você mencionou a questão do voto de qualidade, né?
enfim, o que temos? Temos uma alteração legal, a Lei 13.988, agora, de 14 de abril de 2020, extinguindo o voto de qualidade que impunha ou permitia uma interpretação pró-fisco sempre quando os julgamentos paritários tivessem uma situação de empate perante o contencioso administrativo federal, perante o CARF. Esse voto de qualidade pró-fisco ele foi extinto por essa lei e, portanto, em benefício ao contribuinte. Muita gente criticou, muitas vozes extremamente autorizadas, e aqui faço referência de novo ao professor Heleno Torres, professor também Sérgio André Rocha, muito respeitado na UERJ, e nós entendemos essas razões, mas também entendemos que essa foi uma alternativa trazida pela legislação em função dos desvios, em função da parcialidade, ou seja, da quebra da paridade necessária às decisões naquele órgão, que resultaram nessa alteração legislativa. Mas isso não acontece só no âmbito federal. Eu vou trazer aqui um exemplo prático, e você vivenciou conosco isso no âmbito da comissão, porque a tua atuação lá conosco é histórica, já de muito tempo e exemplar, e você vai lembrar muito bem disso. Nós tivemos, em 2017, um episódio envolvendo o Conselho de Contribuintes aqui do Estado do Paraná, em que, por meio de uma resolução do então secretário de Fazenda, a resolução 409, na época, de 2017, foram feitas nomeações dos representantes dos conselheiros de contribuintes para o Estado do Paraná, relacionados às entidades da sociedade civil, fora do espectro legal vigente à época. Traduzindo, nós tínhamos uma lei complementar, a Lei Complementar Estadual 1 de 72, que listava 6 entidades setoriais aqui no Estado do Paraná que podiam fazer a indicação dos seus representantes. E por uma resolução do secretário de Fazenda, essa lista foi flexibilizada. Tá? Não só essas 6 entidades, mas aquelas que ao poder público entendesse que fossem necessárias para esse certame, também poderiam, a despeito ou arrepio da lei complementar, fazer essas indicações. Essa matéria foi judicializada por um mandado de segurança, lamentavelmente ela foi judicializada, na época, por um mandado de segurança, perante o Tribunal de Justiça, no sentido de tentar sustar os efeitos, não só daquele ato de nomeação, mas também da própria resolução 409, e a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, nesse mandado de segurança, sob a relatoria do então desembargador Nilson Mizuta, de maneira exemplar, sustou os efeitos em função desse desvio. Então, nós temos, esse é um exemplo clássico, digamos assim, de que as entidades organizadas da sociedade civil têm, diante dessas condutas, instrumentos não só na lei e na Constituição, mas também instrumentos processuais, como a ação do mandado de segurança, a própria ação popular, a ação civil pública, enfim, as ações constitucionais voltadas a coibir esses excessos. Um exemplo, foi uma situação muito relevante e que serviu para que as nomeações subsequentes fossem devidamente ajustadas, porque seguiram, logicamente, não só o que a legislação do processo administrativo estadual estabeleceu a partir de 2016, mas também o que a própria Lei Complementar 1 de 72 já vinha prescrevendo desde então. Entendi. Bom, a gente chegou em 50 minutos, né, da nossa conversa, presidente. Eu vou, nos últimos 10 minutos, pedir para você, né, existem outras situações pontuais para a gente destacar, né, do aspecto do direito tributário, do direito processual tributário, que você queira aí pontuar como ferramental para quem for trabalhar nas oficinas, né, que é justamente a proposição de simplificações tributárias, não através de extensos programas ou projetos, né, de emenda constitucional, de lei complementar, de lei ordinária,
mas a ideia é que essas oficinas tragam, né, aflorem a criatividade dos nossos alunos, permitindo que eles escrevam e façam o que eles quiserem, né? Então, desde um cartoon, desde um gibi, uma peça de teatro, uma música, até uma resenha, um artigo, né? Obviamente, cada um vai fazer aquilo que esteja melhor. Então, olhando nesse arsenal, né, de ferramentas que existem no direito, né? Vamos pegar aí uma repatriação, vamos pegar agora as transações, que outros temas você destacaria para eles trabalharem, né, nas oficinas? Esses dois pontos são muito relevantes. Eu vou obviamente, aqui fazer uma referência específica, mas eu acho que algo que precisa ser muito trabalhado e que é cotidiano, seja para nós como cidadãos, seja no âmbito acadêmico ou mesmo dos tribunais, enfim, do contencioso tributário como um todo, diz respeito às sanções administrativas ou políticas, né? A gente tem aqui no Brasil um brocardo, enfim, uma referência que diz, olha, apresentar dificuldade para vender facilidade, né? Puxa, isso é tão fácil numa fiscalização. Que dizer, então, por exemplo, das fiscalizações aduaneiras, né, Monroy, que a gente sabe das dificuldades, o sujeito faz o pedido do resgate, o sequestrador, por assim dizer, fazendo uma analogia, faz o pedido do resgate, né, ou seja, o fiscal aduaneiro diz, olha, eu coloquei uma exigência no sistema, eu só faço a liberação da mercadoria se você cumprir essa exigência. Muitas vezes essas exigências são exigências abusivas, ilegais, logicamente que em situações excepcionais, mas que revelam abuso de autoridade, ou seja, colocam diante das soluções viáveis, como eu disse, a utilização de ações mandamentais com mandado de segurança. E há um campo fértil, em termos até mesmo de legislação, e de súmulas do próprio Supremo Tribunal Federal, ou, melhor dizendo, de casos julgados a nível de repercussão geral perante o Supremo Tribunal, que visam viabilizar o combate, digamos assim, da aplicação dessas sanções administrativas, que sim, muitas vezes são fonte de atividade delitiva a nível de corrupção. Cito aqui, por exemplo, a súmula 323 do Supremo, que vai dizer que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamentos de tributos. E aí nós temos derivações relativamente recentes, né? Por exemplo, o tema 856 do Supremo a nível de repercussão geral, dizendo que é inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos, relatoria do ministro Fachin em 2015, ou o tema 31 do Supremo, que diz que é inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo, entre aspas, sanção política, tal como ocorre com a exigência pela administração tributária de fiança, garantia real ou fidejussória, como condição para a impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos. Vejam, a situação corriqueira do comércio, cotidiana do comércio, né? Ou ainda, para não cansá-los, o próprio tema, o tema 363 do Supremo, relatoria do ministro Dias Toffoli, de 2013, que vai dizer que é inconstitucional o artigo 17.5 da Lei do Simples, que veda a adesão à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito com o INSS ou com as fazendas públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Qual o entendimento aqui? De que o poder público tem amplas ferramentas e prerrogativas para se valer da cobrança de tributos e não simplesmente vedar a adesão de um micro ou pequeno empresário, de um empreendedor que está iniciando o seu negócio, nesse regime diferenciado de tributos. Tudo isso tem um fundamento, de novo aqui fazendo referência ao texto da Constituição, sem me alongar, no artigo 150, inciso 5, que é o princípio da liberdade de tráfego, né? Ou seja,
está claro na Constituição que ou seja, está vedado pela Constituição se valer, estabelecer limitações de tráfego a pessoas ou bens por meio de tributos, enfim, algo que a própria Constituição deixa claro e que dá fundamento de validade para esses entendimentos do Supremo Tribunal Federal. E você mencionou de maneira muito oportuna esses dois exemplos que eu acho que são emblemáticos, né? A questão da recente lei de transação tributária, algo que me entusiasma muito, enfim, que eu sempre me dediquei muito em estudos acadêmicos em relação a isso, e que nessa mesma lei que fez a alteração mencionada há pouco em relação ao voto de qualidade, instituiu no âmbito federal a possibilidade de soluções consensuais, né, de transações para soluções de conflito. Logicamente que qual o controle que essa ter, né? Do ponto de vista acadêmico, eu defendi a minha tese de doutorado sobre isso em 2012, eu me lembro de um dos examinadores me perguntando, mas como é que fica a corrupção, Fábio, aqui no Brasil? Como é que nós vamos? O Brasil é um país complexo, continental, qual vai ser o controle dessas transações? Porque hoje a solução no âmbito administrativo ou no âmbito judicial tem o Ministério Público no âmbito judicial, no âmbito da administração tributária, nós temos os próprios órgãos internos, enfim, a legislação, os sistemas como hábeis a evitar esse tipo de conduta delitiva. Mas como é que vão ser as negociações dentro desse espectro da lei de transação, da lei 13.988? Tá? Um outro exemplo que você mencionou, nós tivemos lá em 2016 e 2017 a lei de repatriação de ativos não declarados no exterior. Aqui um exemplo clássico de confiança legítima e boa-fé daqueles que visualizaram isso como uma oportunidade de clarear os seus recursos antes ocultos no exterior e que, logicamente, por circunstâncias alheias, pouco importa a razão pelas quais esses recursos estavam no exterior, optaram em fazer essa declaração. Logicamente que o pressuposto era de origem lícita desses recursos declarados, a condição pessoal dos aderentes, né, enfim, daqueles que fizeram as confissões não terem exercido ou não estarem no exercício de função pública ou de mandato eletivo. Aí, na verdade, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo agora muitas fiscalizações temerárias, algumas delas no sentido de uma coação excessiva em relação a esses aderentes ao programa, no sentido de dizer, olha, eu vou te fiscalizar porque você foi prefeito de 1986 a 1990, muito embora os teus recursos tenham sido originários de 2009 e 2008. Logicamente que isso são, como eu disse, dificuldades ou situações que efetivamente vão buscar assustar aquele contribuinte e muitas vezes impor que ele seja seduzido por alguém que queira arquivar esse tipo de fiscalização, esse tipo de verificação, tão somente para que não existam consequências, inclusive do ponto de vista penal, claro, em relação à adesão a esses programas. Então, acho muito importante, essa é uma crítica construtiva, por exemplo, nesse exemplo que eu dei da transação, né, que esses órgãos participem do acompanhamento desses procedimentos fiscalizatórios em nível tributário, né, e principalmente que o Ministério Público, a nível estadual e a nível federal, desempenhe essa função de maneira bastante ativa, é fundamental. Legal, presidente. Eu estou com alguns comentários dos nossos colegas de comissão aqui, do Gilberto, do Juliano, né, sobre a questão do setor de compliance, mas eu vou puxar, já que a gente está no nosso último minuto aqui, uma pergunta da Daniele, né, Mikovski. Você, na sua opinião, então, o estágio administrativo não é quase ineficaz, dado o número de execuções que são ajuizadas? E aí a transação entra também?
Completamente. O estoque de processos judiciais é uma consequência do descontrole e da ineficiência na solução desses conflitos na esfera administrativa. O auto de infração não se soluciona no Conselho de Contribuintes. Naturalmente, o contribuinte não conformado vai levar essa discussão para o Poder Judiciário, seja ele com uma ação autônoma, seja aguardando a indesejada ação de execução fiscal contra o seu patrimônio. Então, não tenho dúvida que a transação e esse novo instrumento, que não é novo na legislação ordinária, mas já vem previsto desde 1966, no artigo 171 do Código Tributário Nacional, de maneira expressa, vem auxiliar. Agora, é importante que se diga, a transação não vai substituir jamais os meios ordinários de satisfação e de extinção das obrigações tributárias. Tá? Aqui eu faço referência especialmente, por exemplo, ao pagamento via compensação, enfim, aquelas situações que, juntamente com as demais hipóteses do artigo 156 do CTN, vão por fim a essas discussões. Mas, respondendo objetivamente à pergunta, não tenho dúvida que a falência, por assim dizer, do processo administrativo, a exaustão do processo administrativo, seja federal, seja estadual ou municipal, congestiona e prejudica muito o Poder Judiciário. Legal, presidente. A gente então caminha aqui para o final. Eu agradeço todo esse ferramental que você deu para os nossos oficineiros, né? E essas oficinas, né, nós receberemos os trabalhos, enfim, que a partir de amanhã eu devo colocar na minha própria página, porque a APED, ela tem o canal do YouTube, mas eu vou colocar na minha página monroyolsen.com.br o regulamento, né, as informações gerais, os nomes das pessoas que participarão todas as quartas-feiras, né, às 11 horas, para trazerem mais ferramentais para nós. A gente vai, então, dentro desse contexto, né, certamente contar com o seu precioso auxílio dos membros da Comissão de Direito Tributário, porque em algum momento nas oficinas nós faremos uma seleção dos melhores trabalhos, para fazer com que os estudantes, né, não só de Direito, mas de outras disciplinas, né, de cursos de Ciências Sociais, se empolguem para auxiliar no movimento de cidadania, na melhor construção de uma reforma tributária viável para o nosso país, no momento que há necessidade de recuperação pós-pandemia. A gente sabe que após várias guerras, né, e problemas, certamente o Estado vai precisar arrecadar mais. Então, a tendência de nós termos aí um incremento do contencioso tributário vai ser forte, porque as pessoas vão querer se defender, o governo vai querer tributar aqueles que, em tese, têm mais dinheiro no bolso, né, setores específicos que a gente deve combater, porque a gente precisa distribuir a carga de uma maneira, né, equânime, né, dentro daquilo que os contribuintes aceitam, né, pagar em troca de um Estado eficiente, né, enxuto. Mas eu estou muito feliz, presidente, primeiro pela aula que, de novo, eu recebi de você, da sua parte, os comentários dos nossos colegas aqui também parabenizando, parabéns, presidente, e ao Carlos Buch, né, os apoiadores também da APED, e aqui eu já faço o jabá, né, hoje à noite, às 7h30 da noite, eu vou falar com o pessoal da PUC Paraná, no que eles chamam de LIP Talks, que é a Law International Program. Vai ser 1 hora de conversa em inglês para o pessoal que faz os intercâmbios, né, pela PUC, em outras faculdades do exterior, mas que também tem um curso aqui. No dia 19, eu terei, então, às 11 horas, a conversa com o professor Dutra, o professor Foloni. Mas, de novo, presidente, eu queria que você desse o seu recado final e também fazendo propaganda do que hoje à tarde a OAB Paraná vai proporcionar, né, para todos que nos ouvem aqui, tá bom? Obrigado. Bom, eu não tenho como agradecer a você, sem antes enaltecer a iniciativa da tua parte em função dessas oficinas, dessas oportunas oficinas, dizer que essas iniciativas que vão dar efetividade à noção de cidadania fiscal. Acho que nós precisamos trabalhar nisso aqui no Brasil. A sociedade brasileira não gosta de falar de matéria tributária,
o que é natural, porque isso pega no bolso das pessoas, mas é importante que cada vez mais a educação fiscal ela seja implementada, que isso seja desde os bancos escolares, esse tipo de iniciativa que você está aqui trazendo a nível de graduação e pós-graduação possa, desde logo, existir. Então, isso é de um valor imenso, e eu sei que você é um lutador de longa data em relação a esse propósito, e isso é louvável, né? Precisa ser digno aqui de registro, e fica a minha admiração por isso. Gostaria de agradecer a audiência de todos, a paciência, enfim, de escutar um pouquinho essas considerações, mandar a minha saudação, logicamente, aos nossos colegas da comissão que estão acompanhando aqui, ao Gilberto, enfim, todos os demais que tiveram a oportunidade de se manifestar pelo chat da exposição, e dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil, a Seção do Paraná, seja através da sua comissão de direito tributário, seja através das mais de 70 comissões temáticas, seja especialmente através dos seus setores de disciplina e de prerrogativas, está à disposição da sociedade e dos advogados, especialmente, para se engajar nessa luta contra a corrupção. É importante que nós não fiquemos simplesmente olhando para as estatísticas ou para os levantamentos que eu mencionei do Fundo Monetário Internacional, que eu mencionei aqui ao início, mas que a gente, no dia a dia, busque coibir, enfrentar, denunciar, porque instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, estão aí para nos dar amparo a isso. E, logicamente, fazendo aqui a propaganda e agradecendo a tua deixa, nós estamos na semana comemorativa do Dia do Advogado, que foi ontem. Aliás, eu faço aqui referência, faço os meus parabéns a toda a classe dos advogados que nos assiste aqui, tá? E no âmbito da valiosa programação da Semana da Advocacia, nós teremos hoje, das 15 às 17 horas, o painel tratando das questões relacionadas ao direito tributário, com a participação de duas grandes professoras que são companheiras nossas no âmbito da comissão, a professora Bettina Treger Gruppenmacher, aqui da Universidade Federal do Paraná, a professora e ex-secretária da Fazenda, ex-procuradora do Estado, Josélia Nogueira, né, que vai, inclusive, nos brindar a sua palestra desde Portugal, e também teremos a oportuna participação do professor Eduardo Maneira, tratando justamente dos reflexos da reforma tributária em relação à advocacia, que hoje é o nosso batonier na Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal. Então, é realmente um evento imperdível e que vai trazer luzes aí nesse manicômio tributário que a gente vive no país. Muito obrigado, Morrel. Satisfação estar aqui com vocês hoje, e estendo esse cumprimento ao Carlos Buch aí pela iniciativa. Muito obrigado, presidente. Um bom evento à tarde, e que todos, então, aqui nos assistiram, tenham um ótimo dia, e como o professor Fábio, né, já nos falou, vamos parar de só ficar vendo estatística e vamos colocar a mão na massa com essa piazada, né, que vai conosco trabalhar na nossa oficina de simplificação tributária. Forte abraço a todos. Tchau, presidente. Um abraço, muito obrigado. Abraço.